Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Bom dia, professora Maiana. Vamos ao tema de hoje. Na coluna passada, falei do projeto Germina, que vai acompanhar 500 crianças por 1.000 dias a partir dos 3 meses. E entre os vários parâmetros que serão analisados nesses bebês, está a microbiota intestinal. Pesquisas recentes têm mostrado a importância da microbiota intestinal na nossa saúde, aquele conjunto de bactérias, vírus e fungos que convivem conosco em harmonia. Entretanto, uma questão interessante é quanto da nossa microbiota depende do ambiente e quanto depende da genética. Por exemplo, se eu evito comer determinados alimentos porque tenho dificuldade em digeri-los, isso é culpa da minha microbiota que não metaboliza bem esses alimentos, ou pelo fato de eu não comer esses alimentos, a microbiota que era responsável pelo metabolismo desse alimento desapareceu? Para tirar isso a limpo, resolvemos estudar trigêmeos e aproveito aqui para agradecer muito a colaboração dessas supermães que se propuseram a coletar a amostra de seus bebês por até 36 meses. A pesquisa, que foi realizada pelos nossos pesquisadores do Centro do Genoma e pelo grupo coordenado pelo professor João Setúbal, acaba de ser publicada na revista eScience. Por que trigêmeos? Foram 5 grupos de trigêmeos, todos nascidos de cesárea e que tinham uma característica muito especial. Eram resultantes de uma fertilização assistida, onde foram implantados 2 embriões. Acontece que um dos embriões se dividiu, e com isso havia em cada gestação um par de gêmeos idênticos e um terceiro gêmeo não idêntico. E essa amostra rara poderia nos ajudar a responder uma questão muito interessante em relação ao papel da genética na composição da microbiota intestinal. Como os trigêmeos compartilharam o mesmo ambiente uterino e um ambiente bem semelhante nos primeiros meses de vida, a nossa hipótese era: se a microbiota depende só do ambiente, os 3 gêmeos devem ter uma composição muito semelhante. Mas se depender da genética, os gêmeos idênticos devem ter uma microbiota mais semelhante entre si que o gêmeo não idêntico. A comparação entre gêmeos idênticos e gêmeos fraternos nos permite estimar a herdabilidade de uma característica, ou seja, quanto que ela é herdada. Se ela depende só dos genes, a herdabilidade será de 100%. Se depender só do ambiente, será 0. E no caso de heranças complexas, a herdabilidade pode variar, por exemplo, 50%, 60%, 70%. E quais foram os resultados da pesquisa? Nem sempre foi possível coletar as amostras todos os meses. Tivemos algumas intercorrências, como, por exemplo, uma infecção em um dos bebês que obrigou o uso de antibióticos. Mas, ao todo, foi possível coletar um total de 99 amostras. E o primeiro resultado interessante foi que a composição da microbiota dos nossos bebês era semelhante à descrita em outros estudos internacionais de outros países. Isso poderia ser explicado porque a nossa alimentação é comparável à europeia ou porque a genética do hospedeiro tem um papel importante na composição da microbiota, independentemente do ambiente. Nesse sentido, seria muito interessante se a gente pudesse comparar a microbiota de grupos populacionais que vivem no Brasil e têm hábitos alimentares diferentes, por exemplo, a população indígena. Bom, mas e o que mostrou a comparação entre gêmeos idênticos e o irmão não idêntico? A pesquisa mostrou que alguns gêneros de bactérias, por exemplo, bacteroides e veillonella, foram mais semelhantes nos gêmeos idênticos do que nos não idênticos. Entretanto, outros gêneros de bactérias não mostraram diferenças significantes entre os gêmeos, o que mostra que dependem mais do ambiente do que da genética. Repetir essa pesquisa com outros grupos de trigêmeos seria bem interessante, mas já sabemos que conseguir essas amostras não é fácil. E é difícil também controlar o ambiente com o desenvolvimento dos bebês. Quanto mais velhos, maior será a exposição a diferentes ambientes e alimentos. Pesquisas com seres humanos têm essas limitações e, portanto, nós temos que tentar obter o máximo de informações a despeito das intercorrências que são imprevisíveis. Em resumo, a conclusão dessa pesquisa é que existe uma influência genética na composição da microbiota, mas que ela se restringe a alguns gêneros de bactérias. A análise da microbiota e dos genomas dos 500 bebês que serão acompanhados pelo projeto Germina poderá trazer outros resultados bem interessantes. A professora Maiana Zates conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.